Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai falar aqui da nossa primeira aula, né, de técnicas e procedimentos 2, tá? Nessa disciplina a gente vai falar um pouco sobre outras técnicas radiológicas, né, além do raio-x, né, e mais vamos falar bastante sobre exames contrastados, tá? Então, antes da gente começar a falar propriamente dos exames contrastados, nós vamos nos aprofundar um pouquinho nos contrastes radiológicos que são usados nos exames, tá? Então, nessa primeira aula, eu optei por a gente tratar primeiro desse assunto referente aos contrastes que a gente utiliza, né? E algumas formas de utilizar esse contraste, tá? Então, primeira coisa, né? Na radiologia, a gente usa alguns contrastes radiológicos, né? O que são esses contrastes? Né? São substâncias que a gente, né, vai utilizar, elas podem ser radiopacas ou radiotransparentes, né? As radiopacas, elas são mais comumente utilizadas, mas a gente também tem algumas que a gente pode utilizar que são chamadas de radiotransparentes. Né? As radiotransparentes, de forma geral, né, o que a gente utiliza são aquelas que vão dar um contraste negativo para a imagem, né? O que seria isso? Seria o ar, né? Então a gente pode usar o ar como contraste radiotransparente, né? O mais comum da gente visualizar são os pulmões. Então, quando a gente manda o paciente encher o peito de ar e prender, a gente está fazendo o quê? A gente está usando o ar que ele inspirou para dar um contraste, né? E esse contraste, de que forma que ele vai aparecer? Ele vai aparecer enegrecido na imagem, né? Existem exames que a gente faz também, né, no intestino do paciente, no intestino grosso do paciente, onde a gente insere, né, o gás carbônico, né? O gás carbônico, quando você insere no paciente via retal, né, ele vai expandir o cólon do paciente, né, vai expandir o intestino grosso do paciente e vai permitir que se visualize com mais detalhes as paredes desse intestino, né, para ver se existe alguma irregularidade. Né? Geralmente não se usa somente o ar, se usa o bário, né, junto. Então, são várias formas da gente estar utilizando esse contraste. Então, basicamente, né, nós temos substâncias que são as radiopacas, né, e as radiotransparentes, né? Então, a gente utiliza ambas para fazer o estudo. Então, a gente pode ter, né, substâncias à base de iodo, né, muito usado na tomografia computadorizada, tá? O iodo. E a gente tem o gadolínio, né, que é um contraste paramagnético, que ele é utilizado na ressonância magnética, né? Temos o bário, que é utilizado muito comumente para fazer alguns exames de raio-x com contraste, tá? E nós temos o ar, né, que a gente também pode utilizar, tá? Como contraste também, que são os contrastes que a gente chama de radiotransparente. O iodo, o gadolínio e o bário são contrastes radiopacos, tá? Né? Radiopacos por quê? Porque eles vão permitir visualizar a estrutura com uma certa opacidade, né? Então, é por isso que eles são chamados de radiopaco. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, que eu coloquei aqui. O bário, né, que o bário ele só pode ser utilizado, né, ou ingerir, né, para fazer o contraste do esôfago, do estômago, das alças intestinais, né? Ele também pode ser utilizado via retal também, tá? Aqui a gente tem, né, o iodo, né? O iodo ele é um contraste muito utilizado por meio endovenoso, né, utilizado na tomografia computadorizada, e aqui a gente tem, né, o gadolínio, que é muito utilizado na ressonância magnética, porque ele é um contraste paramagnético, tá? Então, basicamente, a gente pode classificar, né, os contrastes, né, de acordo com a forma que eles são absorvidos pelo raio-x, né? Então, dependendo da capacidade de absorção dele pelo raio-x, né, eles podem ser classificados em radiopacos, né, ou contrastes positivos, e podem ser classificados em radiotransparentes ou contrastes negativos, tá? Então, os positivos são radiopacos, né, os negativos são os radiotransparentes. Então, por que a gente classifica em radiopaco ou radiotransparente? Vai depender da forma como eles absorvem essa radiação, tá? Os radiopacos, eles absorvem mais radiação,
Então você consegue ver com mais detalhes, né, as estruturas quando a gente utiliza um contraste radioopaco. Os radiotransparentes, né, são aqueles onde a gente utiliza o ar como contraste, né, o ar e os gases de forma geral, tá? Que eles vão permitir a passagem do raio-x com mais facilidade. No caso dos radioopacos, eles vão absorver mais radiação, né? Então, de forma geral, a gente vai ver as estruturas, né, mais esbranquiçadas na imagem, né, porque elas absorveram mais radiação. No caso dos gases, né, de forma geral, que são os radiotransparentes, a gente vai observar a estrutura mais enegrecida na imagem, né, porque o raio-x passou com mais facilidade, uma vez que a estrutura está preenchida por ar, tá? Então a gente consegue observar muito isso, né, em exames como o de tórax, né, e em alguns exames de raio-x que a gente utiliza o bário e o ar como contraste, quando a gente vai fazer alguns estudos de alças intestinais, né? Mais para frente, quando a gente estiver falando dos exames propriamente dito, né, eu vou mostrar isso nas imagens, os contrastes radioopacos e os radiotransparentes, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui eu tenho um exemplo de duplo contraste, de bário e de ar, tá? Então repara aqui, ó. Então aqui a gente tem as alças intestinais, tudo isso que a gente está vendo enegrecido na imagem, né, é onde o CO2, né, foi injetado CO2, né, introduzido CO2 nas alças intestinais do paciente via retal. Então reparem que tudo que a gente está vendo enegrecido na imagem é ar, né, esse é CO2. Tudo que a gente está vendo branco, tá vendo esse contorno branco? Repara como a gente percebe bem o contorno das alças intestinais. Isso aqui é onde o bário se alojou, né? Então repara, tudo que está branco aqui formou um nível, né? O paciente está em ortostática, por isso que a gente está vendo a formação desses níveis aqui, tá? Porque o paciente está em ortostática, então isso aqui é onde o bário se acumulou. Então o ar é radiotransparente, o bário, né, é radioopaco. Então a gente percebe nitidamente, né, a diferença entre esses dois contrastes. Tudo que a gente está vendo branco aqui, né, também é o bário, né, o contraste radioopaco, tá? Então repare que quando a gente usa aqui o contraste de bário, né, e de gás carbônico, eu consigo perceber bem alguns detalhes, tá? Então isso aqui depende muito, né, de que o médico quer ver com esse exame, né, por que ele está sendo indicado esse exame, né? Então a gente vai observar com bastante detalhes, né, o contorno das alças intestinais. Aqui a gente está vendo um raio-x de tórax, né? Então o raio-x de tórax, quando a gente manda o paciente encher o peito de ar e prender, né, eu estou fazendo um contraste radiotransparente. Então eu estou expandindo os pulmões do paciente para o médico perceber bem os contornos pulmonares, né, a expansão do pulmão, e para ele observar, né, como é que ele vai perceber se tem alguma doença aqui. Se ele perceber regiões mais densas, né, porque o correto do pulmão é ele aparecer bem enegrecido na imagem, né, com destaque aqui para o contorno do coração, né, e para o hilo pulmonar, que é essa região aqui, tá? Aqui a gente tem um contraste usando a água como contraste. Então repara, ó. Como é que eu estou usando a água como contraste? A água, no caso, é dos próprios órgãos, tá, gente? Então, onde a gente percebe bem enegrecido é porque tem a presença de ar. Onde eu percebo, né, os diferentes tonalidades de cinza, vai depender de quanto de água esse órgão tem naturalmente, tá? Então, aqui a gente tem o fígado, repare que ele é um cinza mais enegrecido, né? Aqui a gente vê o estômago, né, porque ele tem a presença de líquido. Repare que ele já tem um tom de cinza mais escuro, mas é um tom de cinza diferente do que a gente vê de estruturas que a gente vê que tem ar, que é o caso do pulmão aqui, por exemplo, tá vendo? Então a gente tem o pulmão aqui, né? Então o pulmão ele tem uma quantidade de ar bem maior, né? O fígado ele já é um órgão mais denso, mas ele tem água também, né, no tecido intersticial, entre as células. Aqui a gente já tem o estômago, que a gente já vê um cinza mais escuro, porque ele tem, né, os líquidos digestivos aqui dentro, né, o suco gástrico. E aqui a gente tem o baço, né,
que ele tem é um órgão de densidade similar ao pulmão. Então a gente também pode usar, né, a quantidade de água que cada estrutura, né, o músculo aqui na parte posterior, cada estrutura tem, né, para avaliar o contraste também. Então são contrastes que a gente chama de contrastes negativos, né? Tá vendo aqui, ó, o líquido, né, dentro do estômago, né, o ar aqui dentro do pulmão. Então a gente pode usar também a água como um contraste, porque ela vai dar, né, diferentes tonalidades para esse cinza, tá? E aqui a gente tem exemplos de meios de contrastes positivos, né? Então eu tenho aqui, ó, né, o iodo. Nesse caso aqui é um exame, né, para estudo de artérias, de vasos sanguíneos, é uma arteriografia, né? Então reparem que a gente está vendo escuro aqui, não é porque está preenchido por ar, não, tá? É porque a gente consegue, aqui no caso é uma fluoroscopia. Então quando a gente faz um estudo em fluoroscopia, a gente consegue inverter as cores, né? É o caso, por exemplo, de uma angiografia, né? Que a gente usa o angiógrafo, que é um aparelho de hemodinâmica que a gente vai estudar depois. Eu posso inverter as cores, né? Eu posso colocar o contraste iodado preto, né, escuro, para destacar na tela, né, e o restante das estruturas anatômicas que estão em volta eu coloco claro, né? Isso é alterado digitalmente. Eu posso fazer a inversão de cores porque é um exame em fluoroscopia, é um exame que está sendo feito em tempo real, tá? Então a gente consegue perceber isso. Por isso que o iodo está aparecendo dessa cor aqui, tá? Mas se eu tivesse usando as cores normalmente que a gente utiliza no raio-x, como esse aqui, ó, né, a gente também poderia estar vendo essas estruturas aqui, né, bem claras na imagem, tá? Mas como eu estou fazendo uma arteriografia e é um exame em fluoroscopia, tá? Eu estou conseguindo ver, eu fiz a inversão no próprio monitor e eu estou vendo ele escuro aqui, mas isso aqui não é ar, tá? Isso aqui é iodo mesmo, tá? Mas é um exame de arteriografia, a gente vai entender isso depois mais pra frente. Aqui eu tô vendo, né, um exame de alças intestinais, tá vendo? Que tem bário. Então tudo isso que eu tô vendo branco aqui no contorno das alças, tá vendo? Tudo isso que tá bem claro na imagem é o bário, né? Então ele é um contraste positivo, tá? Aqui a gente tá vendo, né, um exame contrastado, né, toda da parte da aorta, né, e das artérias, tá vendo? Olha aqui, ó. Então eu tô vendo aqui, ó, toda a parte esquerda do coração, ela tá preenchida por contraste. Então repara aqui, ó, arco aórtico, né, tronco braquiocefálico, né, que é essa região aqui, e aqui a gente tem, né, a subclávia esquerda, carótida comum esquerda, subclávia direita. Então o que a gente está vendo aqui é um exame contrastado, né, de todas as estruturas, né, da parte arterial do paciente, tá? Que é a aorta descendente, tá? Então é um contraste paramagnético, que no caso é o gadolínio, tá? Que foi um exame que foi feito de ressonância magnética, tá? Aqui é um exame de ressonância magnética, tá? Aqui é um raio-x, tá? E aqui é uma angiografia, ok? Então a gente pode utilizar esses contrastes aqui na radiologia, né? O sulfato de bário, tá? O sulfato de bário, ele pode ser utilizado por meio oral e por meio retal também. Eu posso introduzir isso dentro de uma cavidade, tá? Nunca se utiliza bário venoso, ele é sempre oral ou retal. O iodo, tá? O iodo eu posso utilizar também, né, via endovenosa, né, que é utilizado bastante na tomografia. O gadolínio, que a gente utiliza também via venosa, que é utilizado na ressonância magnética, ele é um contraste paramagnético, né, e eu posso usar também o ar como contraste, né, no caso de exames de intestino e de exames de pulmão, por exemplo, né, quando eu peço que o paciente respirar fundo, tá? Então eu posso ter, no caso dos contrastes aqui, né, os contrastes iodados, que são aqueles que têm iodo na composição, né? Então esses contrastes eles se apresentam em radioopacos, tá?
quando a gente visualiza eles no exame, eles são radioopacos. E eu tenho os contrastes não iodados, né, que são aqueles que não contêm iodo, né, que pode utilizar bário ou gadolínio na sua composição, tá? O bário, ele vai ser geralmente ingerido, né, cavidade oral, né, a gente ingere, né, e o gadolínio eu posso utilizar ele via endovenosa, tá? Quanto à solubilidade, eu tenho os hidrossolúveis, que são aqueles que são solúveis em água, né, que eu posso utilizar a água como solvente. Os lipossolúveis, que são aqueles que podem ser dissolvidos em gordura, tá, em lipídios, dissolve-se facilmente em lipídios. E os insolúveis, que não se dissolvem, tá? O bário é um exemplo de contraste insolúvel, né? Então ele não se dissolve em nada. Então quando eu faço a ingestão do bário, é uma suspensão, tá? Então ele fica em suspensão, ele não se dissolve na água. Então quando você dá para o paciente ingerir aquilo, você mexe bem, porque se você deixar o copo, né, de bário ali, né, de suspensão de bário descansando, você vai perceber nitidamente a separação do bário da água, né? Ele se separa, tá? Então ele não se dissolve, ele é insolúvel. Então a gente faz uma suspensão, na verdade, eu mexo e dou para o paciente ingerir. Se aquele copo ficar em repouso, vai haver uma separação do bário, né, do sulfato de bário da água, tá? Então ele é feito uma suspensão. Então aqui, ó, como é que a gente pode administrar esses contrastes, tá? A gente pode administrar por meio oral, né? Quando a gente ingere esse contraste. Então geralmente esse contraste oral, ele é utilizado em exames abdominais, né, para estudar, né, alças intestinais. Posso usar ali também como estudo para qualquer estrutura do sistema digestório, tá? Qualquer parte. Aqui eu tenho um exemplo de um esofagograma, tá? Como é que é feito esse exame? Então, se utiliza o bário, né, com sulfato de bário, aqui ó, tá até escrito que ele é uso oral, tá? Então essa suspensão ela já vem pronta, você dá para o paciente ingerir, você né, dissolve isso, dá para o paciente ingerir, e aí você posiciona o paciente para fazer o exame, tá vendo? Então aqui, ó, quando o paciente, você pede para ele engole, né, ele segura o contraste na boca. Quando você pede para ele engolir, você vai fazer o exame. Repara como a gente vê direitinho todo o contorno do esôfago até chegar no estômago, ó. O estômago do paciente está aqui, ó. Tá vendo? Então repara como a gente vê todo o contorno do esôfago, tá? Então a gente fez aqui o exame, né? Um AP no caso, tá? Porque eu tô querendo ver o contorno do esôfago, né? E aqui eu fiz um perfil, tá vendo? Então o paciente ingeriu, né? E repara como a gente vê todo o esôfago do paciente contrastado até chegar no estômago, tá? Então o bário, ele é utilizado para estudo de cavidades. Um detalhe importante, tá, gente? Se houver suspeita de qualquer perfuração, né, no esôfago, né, não se deve usar bário, ou no esôfago, ou em qualquer parte do intestino, tá? Se for uma suspeita, por exemplo, de úlcera gástrica, né, que existe uma perfuração de vísceras, eu não posso utilizar bário. Por quê? Porque esse bário, se ele escapar para dentro da estrutura da cavidade peritoneal, né, dentro do abdômen, fora das vísceras, ele vai se acumular e ele não é absorvido pelo corpo, porque ele não se dissolve em nada. Então ele pode provocar uma inflamação e o paciente ter que fazer uma cirurgia para fazer uma limpeza nessa cavidade. Ainda corre o risco de o médico não conseguir retirar todo o bário que extravasou para fora das vísceras, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando o contraste é com bário. Eu só posso usar se o paciente não tiver suspeita de perfuração de vísceras, tá? Porque é um contraste que não é absorvido pelo corpo, tá? Ele não é absorvido. Ele só vai passar e vai sair no final, né, na evacuação da mesma forma que ele entrou no corpo. Ele não é absorvido, tá? Ele não se dissolve. Aqui a gente tem uma outra forma de administração, que é a endovenosa ou parental, né, que a gente vai, né, aplicar dentro das veias ou artérias. Ele é utilizado para preenchimento de veias e artérias,
né, as estruturas vasculares de forma geral e permite você visualizar muito bem a morfologia e analisar a fisiologia dessas estruturas, né? Então, quando a gente faz um contraste endovenoso, ele pode ser utilizado para estudo, né, de artérias, de veias, e você também pode usar para contrastar o órgão, né? Aí você tem que esperar uns minutos para que esse contraste seja absorvido pela estrutura que você está estudando, pelo próprio órgão, né? Então aqui reparem, aqui é um exame contrastado, né? Uma angiografia, né? Foi feito para estudo, né, das artérias aqui. Então aqui a gente tem, no caso, a artéria aorta, tá? Aqui a gente tem as artérias ilíacas, né? Aqui eu tô vendo as artérias que vão irrigar, né, toda a parte gástrica do paciente, né? Vai irrigar estômago, né? Que vai irrigar, né, o fígado. Essas aqui são as artérias renais que estão indo para os rins. Repara que conforme o rim vai absorvendo o contraste, repara como ele fica bem visível na imagem, tá? Então, o contraste ele pode ser utilizado para visualizar melhor um órgão, uma estrutura. Aqui eu tenho uma arteriografia, um estudo das artérias cerebrais, tá? Então isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é a carótida, né, que foi preenchida por contraste e foi, né, inserido aqui dentro, né, o contraste nessa artéria, e aí ela vai se ramificando e o médico consegue visualizar todos os outros ramos arteriais, né, dentro do cérebro para ver se existe alguma obstrução, tá? Então, reparem que esse contraste aqui, né, que está sendo utilizado é o iodo, mas como é uma fluoroscopia, um exame em tempo real, né, ele está aparecendo, a cor foi invertida para dar destaque aqui para as artérias. Então, tá escuro porque se eu fiz a inversão de cores, tá? Então, tudo que é tecido que está em volta, ele fica claro e o contraste fica escuro. Repara a diferença aqui de uma imagem sem a inversão de cores, né? Se eu não tivesse feito a inversão de cores aqui nesse exame, tudo que vocês estão vendo preto ia aparecer branco e o que está em volta ia aparecer claro. Aliás, desculpa, ia aparecer nessa mesma tonalidade que vocês estão vendo aqui, nessa cor mais escura, tá? Então, aqui foi feita a inversão de cores, né? Então, tudo que está branco, na verdade, está aparecendo escuro, porque é um exame de fluoroscopia, tá? Foi invertido aqui. E aqui, né, é o gadolínio que está sendo usado. Eu posso usar o iodo ou o gadolínio nesse caso para fazer exames endovenosos, tá? Então, o iodo aqui nesse caso, desses dois exames aqui que eu estou vendo, foi utilizado o iodo. Mas se for um exame de ressonância magnética, né, eu consigo utilizar o gadolínio para visualizar as estruturas também, tá? A gente também tem uma outra forma, né, que é chamada de intratecal, né? O exame intratecal, né, vai ser utilizado para estudo da medula espinhal, do canal medular, né? Então, o contraste ele é aplicado diretamente dentro do canal medular, da mesma forma que se aplica a anestesia RAC, né? Então, quando você faz a anestesia, aquela anestesia raquidiana, né, que vai ser aplicada dentro do canal raquidiano, né, você vai usar uma agulha, né, e vai localizar o espaço entre as vértebras para fazer a inserção desse contraste. É da mesma forma que é feita uma anestesia RAC, né? Então, só que a diferença é que ele não está anestesiando, ele vai aplicar um contraste ali, tá? Então, o iodo ele vai ser injetado no canal medular e aí a gente faz o exame. Aqui é um exame do paciente sem o contraste, né? Tá vendo? É um raio-x de coluna lombar. O paciente, nesse caso, não teve aplicação de contraste. Depois ele faz aqui um exame que já com contraste, tá vendo? Ó, aqui tá a agulha e o contraste aqui, ó, já entrou dentro do canal, tá vendo? E aqui é um perfil, aqui é um AP e aqui é um perfil da medula do paciente, tá? Então, o exame contrastado, no caso, quando eu faço intratecal, né, eu vou justamente aplicar, né, no canal medular, tá? Então, reparem, eu posso ter o contraste oral, né, endovenoso ou parental, que é a mesma coisa, né, e o intratecal, que é quando eu aplico diretamente na medula do paciente, né, no canal medular, não é na medula, é no canal medular, tá? Isso aqui é para estudo do canal medular, eu não estou injetando contraste na medula, tá? É no canal medular. Tem uma outra forma que é a endocavitária,
tá? O agente de contraste ele vai ser inserido dentro de orifícios naturais do paciente, como no reto ou na vagina, tá? Aqui eu tenho um exemplo do exame chamado de esterossalpingografia, tá? Um exame que se faz introduzindo o contraste dentro do útero da paciente, tá? Justamente para verificar o contorno desse útero, porque tem mulheres que às vezes não conseguem engravidar porque tem alguma deficiência no útero, o útero ele tem alguma anomalia, né? Então esse exame esterossalpingografia ele vai estudar justamente todo o contorno do útero para ver se esse útero é normal. Então o enfermeiro, né, injeta o contraste e o técnico vai fazer o raio-x justamente para estudar, né, o contorno desse útero todo. Então aqui a gente tem um exame de esterossalpingografia, tá vendo? Esse útero aqui, ele é dividido, ó, né? O correto seria você ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá vendo que aqui tem uma reentrância, esse útero aqui ele tem uma divisão. Então essa mulher provavelmente tem dificuldade para engravidar, tá? Então reparem que a gente vê certinho o contorno do útero, olha aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, uma esterossalpingografia, né? Inclusive ver o contorno das trompas aqui, tá vendo? Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Tá? Aqui também vê o contorno das trompas. Repara que esse aqui, as trompas, elas estão, né, inferiorizadas. Isso aqui dificulta, né, o trajeto do espermatozoide para encontrar o óvulo. Então a mulher, às vezes, por esse trajeto diferente, porque o correto é ela ser, né, mais superior. Por esse trajeto diferente, a mulher pode ter dificuldade para engravidar também. Então, esse exame de esterossalpingografia, ele faz um estudo justamente, né, de todas as estruturas, né, do útero, do contorno do útero e do contorno das trompas uterinas também, tá? Então, um exame que é o contraste, ele é inserido dentro do útero da paciente, tá? Que é chamado de endocavitário. Intracavitário, também um outro tipo de aplicação de contraste que a gente pode fazer. Intracavitário, ele é inserido entre, né, as paredes de uma cavidade para ser examinada. Por exemplo, aqui a gente tem, né, um paciente que fez um raio-x de ombro, né, e o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem inseriu esse contraste entre a articulação, na articulação do paciente, tá vendo? Para estudar a articulação. Então, repare, isso tudo branco que a gente está vendo aqui na imagem, né, é contraste. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, foi inserido contraste na articulação do paciente, né? Aqui no caso foi inserido no tornozelo do paciente. Tudo isso branco é contraste, olha aqui, ó. Tudo isso aqui branco é contraste, tá? Então, esses exames são chamados de artrografia, que é o contraste inserido em articulações, tá? Então, quando a gente fala de intracavitária, né, o contraste ele é inserido entre, né, numa parede, num determinado espaço, né? No caso aqui, o espaço articular, tá? Quando eu falo endocavitária, é dentro de um orifício natural, ou no reto ou na vagina, tá? Então tem essa diferença, né? Então, para que a gente usa contraste, né? Se eu faço às vezes um exame sem contraste, pode passar alguma doença desapercebida, pode olhar a imagem e o médico não conseguir distinguir se existe ou não uma doença ali. O contraste ele dá evidência para algumas doenças, o médico consegue visualizar claramente a presença ou não de alguma doença. Tá? Então a gente pode usar o contraste para estudo de tumores, né? Porque geralmente os tumores eles são bastante irrigados com vasos sanguíneos. Então, quando você aplica o contraste num paciente que tem algum tumor, geralmente, né, como tem muito vaso sanguíneo, aquela região do tumor ela vai ficar mais evidente na imagem contrastada, né? Ela vai absorver mais contraste justamente por ela ter mais vasos sanguíneos, porque o tumor ele é alimentado por vasos sanguíneos. Então, né, ele constrói em torno dele uma rede de vasos sanguíneos que é bem perceptível quando você faz um exame contrastado, tá? A presença de coágulos sanguíneos também. Então, quando o médico suspeita de algum coágulo sanguíneo em alguma região,
né? O coágulo ele é um entupimento daquela região. Então, quando você faz um contraste endovenoso, se determinada região, o órgão não está chegando ao contraste naquele local, é porque tem algum entupimento ali naquela região, né? Impedindo que o contraste chegue. Então, o médico também consegue analisar baseado nisso, né? Esteanoses ou obstruções, mesma coisa, né? Qualquer estenose, qualquer obstrução que exista em qualquer parte do corpo, né? Ou numa artéria, numa veia, ou até num órgão mesmo, né? O médico consegue perceber também utilizando o contraste. Perfurações, né? Também se pode perceber utilizando o contraste. Cálculos também dá para se perceber usando o contraste. Então, tem várias doenças que a gente consegue detectar, né? Diagnosticar com mais facilidade quando se usa o contraste, tá? É o médico que sabe em que casos que ele deve recomendar o uso desse contraste. Então, a gente pode usar o contraste para estudar, né, a parte vascular, né, as veias, as artérias. Posso utilizar o contraste para o trato urinário também, né, os rins, né, os ureteres, a bexiga urinária, né. Posso utilizar contraste para estudo do sistema digestório todo. Posso usar também para estudo do aparelho genital, né? E tem várias formas para a gente utilizar o contraste, né, de várias formas diferentes, tá? Só temos que tomar cuidado com alguns detalhes, né? O contraste ele é uma substância, né, como qualquer substância, né, que vai ser ingerida ou que vai ser aplicada, né, via endovenosa. O perigo maior são aquelas, né, endovenosas, porque no caso do bário, o problema vai ser só se o paciente tiver uma perfuração, né, nas alças intestinais ou mesmo no próprio estômago, né, se tiver alguma úlcera gástrica e esse líquido, né, atravessar por essa perfuração e cair dentro da cavidade peritoneal. O problema é esse, né? Porque isso não é absorvido pelo corpo, então provavelmente, dependendo da situação, o médico pode até precisar operar o paciente de emergência para fazer uma limpeza, né, desse contraste. No caso dos contrastes endovenosos, né, os problemas principais são com pacientes que podem desenvolver algum tipo de alergia, tá? Então, pacientes alérgicos, eles podem, né, desencadear várias situações que podem inclusive levar a pessoa à morte, tá? Entre o iodo e o gadolínio, que são os contrastes endovenosos que a gente utiliza, né, o que dá mais reação alérgica é o iodo. O iodo ele dá muito mais reação alérgica. O gadolínio é mais raro, é muito difícil o paciente ter uma reação alérgica com gadolínio. Por isso que tem pessoas que têm alergia a iodo e os médicos recomendam fazer exame contrastado com gadolínio, mas aí ele tem que fazer uma ressonância magnética, porque o gadolínio só serve para ressonância, tá, gente? E o iodo só serve para tomografia. Eu não posso usar iodo para fazer ressonância e nem gadolínio para fazer tomografia, né? Porque você não vai ver nada, tá? Cada um no seu tipo de tecnologia, né? Pacientes também que têm hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo é uma alteração do funcionamento da tireoide, né? E no caso de exames contrastados, né, o paciente pode ter uma absorção grande de iodo por parte da tireoide, né? Então tem que se tomar muito cuidado também, pacientes com hipertireoidismo, pacientes com insuficiência renal, né? Por quê? Porque o contraste, quando você aplica de maneira endovenosa, né, depois o corpo tem que se livrar daquilo, o corpo tem que botar todo esse contraste para fora. De que forma que ele elimina esse contraste? Através dos rins. Os rins vão filtrar o sangue e vão remover esse contraste do sangue e a gente vai urinar esse contraste, né? A gente vai eliminar ele através da urina. Então, se o paciente tiver uma insuficiência renal, um problema renal, o rim dele não vai dar conta de fazer essa limpeza, né? E você pode, inclusive, promover um problema mais grave no paciente, o paciente ter os rins do paciente parar de funcionar. Então tem que tomar muito cuidado com pacientes com problema renal, né? Outro caso que a gente tem que tomar cuidado é quando o paciente tem diabetes e usa metformina, que é, por exemplo, que é o mais conhecido, o Glifage, tá? Por quê? Porque o Glifage, ele é um medicamento que é excretado em sua praticamente totalidade pelos rins.
Então o rim já tem que fazer um esforço muito grande para excretar a metformina do corpo. Então, se o paciente toma metformina e vai tomar junto um contraste, você vai sobrecarregar o rim com duas substâncias que são excretadas, né, e que tem que ser excretadas do corpo, com a metformina e com o contraste. Isso pode levar o paciente a uma insuficiência renal e até um colapso dos rins também. Então, geralmente, quando o paciente faz uso de metformina e ele precisa fazer um exame contrastado, ele tem que parar de tomar a metformina pelo menos 2 dias antes do exame, tá? Justamente para não sobrecarregar os rins. Depois, né, de 24 horas depois, ele pode voltar a tomar o medicamento normalmente, mas ele precisa suspender um tempo antes e um tempo depois, conforme a recomendação do médico, tá? Então, e tem que ter atenção para isso também. Se o paciente chegar lá para você e falar assim, você tomou metformina hoje? Tomei. Você vai ter que procurar o médico para o médico autorizar ou não o exame contrastado, tá? Porque pode dar problema renal no paciente por conta disso. O rim pode não dar conta de eliminar a metformina junto com o contraste do corpo do paciente. Pacientes com maior potencial para apresentar alergia ou reações aos meios de contraste são chamados de hipersensíveis ao iodo. O que a gente pode ter mais problema, gente, é o iodo realmente, né? Então tem que estar atento, quem trabalha com tomografia, com qualquer tipo de contraste iodado, tem que estar atento a isso, tá? Por isso os médicos radiologistas prescrevem um tratamento prévio com antihistamínicos e corticoides para aumentar o grau de aceitação do organismo à droga. Então, por exemplo, o paciente tem alergia, ele não pode fazer o procedimento com iodo? Depende, quem vai dizer e responder isso para você é o médico. Se o paciente é alérgico a iodo, ele vai ter que fazer um tratamento prévio para o corpo dele tolerar aquele iodo. Então, o médico, antes dele ir lá fazer o exame, vai passar para ele, olha, você tem que tomar tais e tais medicamentos. Ele vai tomar antialérgico, vai tomar corticoide em casa por tantos dias, até chegar o dia do exame. No dia do exame, né, o médico pode, de repente, fazer lá na hora uma outra medicação também, ou vai acompanhar esse paciente depois do contraste para ver a evolução dele, se ele vai desenvolver algum quadro de alergia, né? Mas o paciente alérgico, ele pode tomar o contraste, só que ele precisa fazer todo um tratamento prévio. Se ele não fizer esse tratamento prévio, ou se ele não tiver tomado os remédios, ele não pode fazer o exame contrastado. Tá? Ele vai ter que fazer primeiro esse tratamento prévio, né, de prevenção, para evitar que ele tenha uma reação alérgica, porque essas reações alérgicas, algumas são graves a ponto de levar o paciente à morte, tá? Então aqui eu vou colocar alguns sintomas que pode acontecer durante a aplicação do contraste. Esses aqui são considerados normais, tá? A maioria dos pacientes sentem, mas não é algo que vá desencadear algum quadro mais grave, né? Então, desconforto no local da punção, né? Quem faz a punção, lembrando, não somos nós, né? É a enfermagem que faz. Então, todo o serviço de tomografia, né? E todo o serviço de ressonância magnética precisam ter um enfermeiro, né, para que faça a aplicação desse contraste. Ele tem que puncionar o paciente, tem que ir lá colocar todos os apetrechos, os acessórios nesse paciente, tá? Então, o paciente pode ter lá qualquer desconforto no local da punção. Isso pode ser também em consequência da velocidade da injeção, né? O contraste, né, dependendo da velocidade que ele é injetado, o paciente pode sentir um incômodo, pode ser dor, pode ser uma pressão, né? Então a gente tem que estar atento a isso e orientar o paciente, olha, agora você vai sentir uma leve pressãozinha, um líquido mais geladinho entrando. Tem que explicar para ele não tomar um susto e achar que está tendo alguma coisa, tá? Pode sentir sensação de aquecimento no corpo, né? Começar a sentir o corpo mais quente, sentir calor, né? Sentir algum gosto ruim na boca também é normal, né? Náusea também é um sintoma considerado normal, né? Algumas pessoas sentem. Tem gente que vai fazer o contraste e não vai sentir nada disso, mas tem pessoas que podem sentir. Então o ideal é que a gente já no início já converse com o paciente e já explique, olha,
você pode sentir isso, não fica preocupado porque é normal, tá? Então é bom orientar bem o paciente. Então a gente pode ter também as reações adversas, né, divididas em 3 estágios, as que são consideradas leves, moderadas e graves, tá? As leves, né, são a sensação de calor, de dor no local, né? Pode ter um eritema, né, que é uma irritação na pele, náusea, vômito, tá? Também é considerado reação leve, né? Sendo que os 2 últimos não são considerados reações alérgicas, tá? Náusea e vômito não é reação alérgica. Pode ter os sintomas que são considerados moderados, urticária com ou sem prurido, então o paciente pode desenvolver, né, aquelas manchas avermelhadas no corpo, tá? Elas podem ter bolinhas amareladas, né, com presença de pus ou não, vai depender da reação do corpo do paciente. Pode desenvolver uma tosse, né, aquela tosse de alergia mesmo, espirro, uma dispneia. Dispneia é dificuldade de respirar, tá, gente? O paciente começa a ter um desconforto respiratório, calafrio, sudorese, lipotímia, tá? Lipotímia é o paciente ter aquela sensação de fraqueza que vai desmaiar, né? E ele pode chegar ao ponto de desmaiar também, né? E uma cefaleia. Claro, gente, se você começar a perceber, né, que o paciente está tendo um sintoma, né, de espinéia principalmente, princípio de desmaio, alguma coisa, uma tosse mais, né, aquela tosse que a gente percebe que é de uma alergia, é importante comunicar isso ao médico, porque de repente o médico vai precisar medicar ou acompanhar esse paciente, tá? E as reações que a gente considera grave, tá? O edema periorbitário é o edema que o paciente fica com o olho inchado, né? Toda a região do olho do paciente fica inchado, então é um edema periorbitário. Dor torácica, né, dispneia grave, o paciente começa a ter muita dificuldade para respirar, tá? Taquicardia, pressão cai, né, hipotensão, cianose. A cianose é que você começa a perceber que o paciente está ficando com os lábios arroxeados, com as pontas dos dedos arroxeadas. Isso é sinal de cianose, quer dizer que o paciente está com dificuldade grave de respirar, né? Isso pode levar o paciente à morte se a gente não tomar as medidas corretas. O paciente fica agitado, começa a ficar com confusão mental, desmaia, né? E pode inclusive levar a óbito. Então, no caso desses sintomas mais graves, o médico tem que ser acionado imediatamente, porque o paciente provavelmente vai ter que fazer alguma medicação para tentar reverter esse quadro, tá? Então, paciente que já fez exames anteriores, usou contraste, a gente faz com a consciência mais tranquila. Agora, o que a gente tem que ficar com atenção redobrada é naquele paciente que nunca fez o exame contrastado. Tá? Se o paciente é a primeira vez que ele vai fazer um contraste, esse paciente a gente tem que ficar com atenção redobrada, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do corpo dele. Né? Muita gente às vezes chega na emergência do hospital para fazer uma tomografia e o médico pede contraste e aquele paciente nunca fez contraste e ele não sabe se ele é alérgico a iodo. Então esses pacientes são os mais perigosos. Os outros que já fizeram algum tipo de exame contrastado com iodo, né, não vão ter problema nenhum. Né? Já fez, já viu que não tem alergia, mas o problema é aqueles que nunca fizeram. Tá? Esses a gente tem que realmente ficar bem mais atentos. Então aqui eu coloquei um quadro mostrando os tipos de reação que pode ter e, né, uma atitude que o técnico pode ter, a responsabilidade do técnico. Gente, é claro que isso aqui vai depender também do serviço, tá? Pode ter serviço, cada serviço ele faz um protocolo diferente, tá? Geralmente tem serviços que o médico está ali o tempo todo, né, fica no setor, acompanha tudo, acompanha o exame, né? Mas tem locais, principalmente os públicos, que você nem vê a cara do médico. Mas dependendo do paciente, da gravidade do paciente, do caso do paciente, é necessário que o médico esteja ali presente no setor, tá? Então aqui a gente pode ter, ó, né, no caso, por exemplo, de náusea e vômito, né, a gente pergunta para o paciente, fala, olha, o senhor está se sentindo enjoado? Aí você oferece alguma coisa, né, uma bacia para o paciente vomitar, você conversa com o paciente, tenta acalmar o paciente e fica observando ele, né? Isso, gente,
geralmente, né, o técnico de radiologia, geralmente ele não está trabalhando sozinho, né? Geralmente ele tem um técnico de enfermagem junto. Então, às vezes, quem faz todo esse acompanhamento aqui do paciente é o próprio técnico de enfermagem, porque o técnico de enfermagem ele sabe aferir os sinais vitais do paciente, né? Ele já tem uma experiência maior com pacientes, né, que estão tendo algum problema, né? Ele já consegue perceber se o caso do paciente está se tornando um caso mais grave ou não. Mas pode acontecer que você trabalhe num local, né, que é quase que só você sozinho ali o tempo todo, né? Tem muitos locais que é assim, é praticamente o técnico sozinho o tempo todo. O enfermeiro só vai lá, o técnico de enfermagem, quando ele é solicitado para injetar um contraste, para fazer uma punção, por exemplo. Ele terminou esse trabalho, ele sai e vai embora. E fica o técnico em radiologia ali. Então a gente tem que, né, perceber como é que é o ambiente que a gente está trabalhando, tá? Se o paciente começar a ter urticária, né, aquela coceira, prurido pelo corpo, né, a gente conversa com o paciente, fala, olha, fica calma, eu vou chamar um médico, vou chamar alguém da enfermagem para te fazer uma avaliação para ver se você precisa fazer alguma medicação, né? Então a gente sempre tenta acalmar o paciente, né? A nossa função, além de estar ali de fazer o exame, é conversar, observar, ficar atento ao paciente, né? Uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente não deve ignorar o que o paciente está falando pra gente, tá? Aconteceu algum tempo atrás, foi até aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? O paciente ele entrou para fazer um exame, não vou falar o nome do local, né, porque isso é antiético. O paciente entrou para fazer um exame simples, né, de tomografia, né, acho que era uma tomografia de joelho e precisava fazer contraste, né? E o técnico fez o contraste no paciente, né, e o paciente falou, olha, eu tô sentindo tal coisa assim, é assim mesmo. Aí eu tô sentindo tal coisa assim, assim, é assim mesmo, é assim mesmo. Gente, o paciente parou na mesa, teve uma parada cardiorrespiratória na mesa, dentro do tomógrafo. Tá? Por quê? Porque ele era alérgico ao iodo, não sabia, e o técnico ficou ignorando as queixas do paciente. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Se o paciente está falando, que está relatando, a gente fica atento, tá? A gente presta atenção, se ele for qualquer coisa que ele começar a sentir diferente, a gente tem que estar atento, né? Porque a pessoa pode desenvolver um quadro mais grave de reação alérgica, tá? Então a gente sempre tenta conversar com o paciente, acalmar e na dúvida você chama o médico. Pede para o médico avaliar, porque não cabe a gente ficar avaliando o paciente não, quem tem que avaliar é o médico, tá? Então, prurido, espirros, a gente vai sempre confortar, conversar com o paciente, olha, calma, né? Algumas pessoas têm realmente essa reação, mas eu vou chamar o médico para a senhora poder conversar com o médico, tá? Extravasamento, queimação ou alteração da sensibilidade no sítio da injeção. Pode acontecer às vezes, né, da veia do paciente estourar, ela não suportar a pressão, né, do contraste, ser um vaso mais frágil e haver um extravasamento, e aquilo vai queimar, vai doer, vai incomodar, porque não está entrando dentro do acesso do paciente, né? E isso também pode acontecer, isso é incômodo, né? Então a gente tem que orientar quem faz isso, não somos nós, né? Colocar compressa morna no local da injeção para aliviar o desconforto do paciente também, tá? Se o paciente tiver uma síncope, um desmaio, né, a gente vai, né, chamar alguém responsável no caso, né, uma enfermagem, um médico, para avaliar os sinais vitais desse paciente, tá? Ó, aqui já é no caso das reações mais moderadas, né? Se o paciente tiver uma urticária excessiva, tem que chamar o médico, ó, tá vendo? Tudo chamar o médico, olha aqui, ó, chamar o médico. Taquicardia, chama o médico logo, né? Ele trema, se a gente perceber que começou a ter, né, muita presença de manchas avermelhadas na pele do paciente, tem que chamar o médico também, porque isso pode ser uma reação alérgica, mas que pode desenvolver um quadro mais grave. O paciente começou a vomitar muito, também tem que chamar o médico. Então o ideal é que, na dúvida, gente, chama o médico logo para o médico avaliar a situação do paciente, tá? Né? Aqui nas reações graves, ó, hipotensão arterial, parada cardíaco-respiratória,
perda de consciência, convulsão, edema laríngeo, cianose, dificuldade respiratória, choque, ó, tudo chamar o médico imediatamente, tá? Nós não temos, nós não estudamos para fazer ressuscitação, né, cardiorrespiratória, para fazer nada disso. Então, cara, tem que chamar o médico. Ah, mas não tem médico ali. Tem que chamar alguém da emergência, alguém no hospital tem que dar atendimento para o paciente. Não nos cabe dar esse socorro para o paciente, mas a gente tem que ficar atento para poder chamar o responsável por isso, tá? O que nos cabe é ficar atento, acompanhar o paciente para a gente poder, né, acionar quem deve vir para fazer a orientação do paciente. E geralmente quando você começa a trabalhar no setor, gente, a gente já sabe quem é que a gente deve chamar nesses casos, tá? Já existe um protocolo para isso dentro do próprio serviço, tá? Então, geralmente, qual é o tempo, né, que essas reações pode acontecer? A pessoa pode começar a sentir isso. Então, a gente tem as reações graves, né, que são as agudas, né? O paciente, são aquelas que ocorrem no período que o paciente está em observação no serviço de radiologia. A grande maioria é imediata. Então, aquele paciente que tem alergia grave, você começou a fazer o contraste, ele já vai começar a manifestar os sintomas. É muito rápido, tá? Ele já começa praticamente imediatamente a manifestar os sintomas. A grande maioria é imediata, ou ela pode ocorrer entre 5 e 20 minutos após a administração do contraste, né? Então, o ideal é que o paciente faça, né, o contraste, né? E aí a gente fique com esse paciente ali no serviço um pouquinho, converse com ele, pergunte se está tudo bem, se ele não está sentindo nada de diferente, né? Isso se for um serviço, por exemplo, agendado. Se for dentro de um hospital, o paciente estiver na emergência, não tem problema, porque se o médico pediu para ele fazer uma tomografia na emergência, ele vai voltar para o setor de emergência para aguardar o resultado, lá a enfermagem e o médico vai acompanhar ele. Então, você não tem que ficar esperando esse tempo todo. Mas quando é um exame agendado, né, o ideal é que o paciente sente ali fora um pouquinho e fique ali um pouquinho para a gente observar se ele vai ter alguma coisa, tá? Inclusive, né, dependendo da situação, os técnicos até orientam: olha, se eu sentir tal coisa assim, 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 né, é normal, até fala para ele, é normal sentir isso, sentir aquilo, né, a gente vai orientando. Então, o próprio serviço já tem um protocolo para isso, tá? As reações tardias são aquelas que geralmente acontecem depois que o paciente deixa o serviço, tá? Então, pode ser, ó, trombose venosa, necrose de pele, né, quadro clínico semelhante a um resfriado, né, que o paciente começa a desenvolver uma tosse alérgica, espirro, mas isso é uma reação ao iodo, tá? Ou mesmo problemas cardíacos com insuficiências e arritmias. Então, repare que algumas pessoas, elas começam a desenvolver esses sintomas depois que elas saem do serviço. É raro isso acontecer, mas acontece, tá? Geralmente, quem é a equipe que trabalha ali junto, né, num local que a gente tenha, né, um tomógrafo, uma ressonância magnética, né? É o técnico em radiologia. Qual que é a nossa função ali? Nossa função é orientar o paciente quanto ao exame, posicionar o paciente, operar os equipamentos de radiodiagnósticos ali, né? Então, a nossa parte consiste nisso tudo: conversar com o paciente, fazer entrevista com o paciente, né, para saber, né, se ele já usou contraste, se não usou, tarará. Tem serviços que a enfermagem faz isso, né? Mas mesmo a enfermagem fazendo essa parte, né, eu geralmente pego a ficha do paciente, leio tudo, e se eu tiver dúvida, eu vou lá onde está o paciente e pergunto para ele, converso com ele, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes todos. Tem que ter obrigatoriamente um médico radiologista, tá, gente? Médico radiologista é o que vai dar o laudo, é o que vai assinar, é o que é o responsável pelo setor. O médico radiologista, ele é o chefe do setor da radiologia ali, tá? Ele precisa estar 24 horas presente ali? Não, ele não precisa estar 24 horas presente, tá? Geralmente eles têm um turno de trabalho, que eles ficam ali no setor, ou pode ficar num outro local ali próximo, né? Mas
mesmo que esse médico não fique ali, se o serviço funciona 24 horas, esse médico não fique ali o tempo todo, vai ter outros médicos que eles podem ser acionados no caso de uma emergência, tá? E sempre tem também um enfermeiro, um técnico de enfermagem à disposição do serviço, porque são eles que são responsáveis por fazer a punção venosa, né, por instalar todos os acessos necessários para que o contraste seja injetado, porque geralmente esses contrastes, né, eles são injetados com bomba infusora. Você pode injetar manualmente para alguns exames? Pode. Quem faz essa injeção também é o técnico de enfermagem, tá? Se for manual, quem vai fazer é o técnico de enfermagem, mas geralmente tem bomba. A bomba ela toda instalada, o técnico de enfermagem vai lá e instala tudo. E o técnico em radiologia, na hora que ele estiver fazendo o exame, quando chegar o momento de injetar o contraste, basta ele acionar o botão que fica ali na mesa de comando, né, que esse contraste vai começar automaticamente a ser injetado pela bomba infusora. Tá? A gente vai falar desses detalhes todos, gente, mais pra frente, tá? Então, de acordo com a técnica que eu vou falar com vocês, hemodinâmica, tomografia, ressonância, né, alguns exames contrastados, né, do sistema digestório, conforme eu for falando desses exames, eu vou explicando melhor como é que vai ser o procedimento, como é que costuma ser o procedimento com cada exame desse, inclusive como é que é o procedimento da aplicação do contraste também. Aqui hoje, na aula de hoje, eu só estou dando uma visão geral para vocês, tá? Para vocês terem uma visão geral disso tudo, tá? Mas depois eu vou me aprofundando, né, um pouquinho em cada tipo de exame, como é que é feito isso tudo. Hoje é só uma visão geral mesmo, tá?